Olá, saúdo a todos e todas que prestigiam Vivenciando o Papo Instigante pela Docton TV e pelo canal YouTube. Em novo formato, nós estamos fazendo a série Livre Pensar. O Papo Instigante é um programa do Centro Cultural Casarão das Artes, em parceria com a Rede de Ensino Docton e com a Docton TV. Para iniciar o papo de hoje, eu trago uma reflexão do antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin. Somos obrigados a encarar as incertezas, mas podemos abraçar a certeza dos fatos que acompanhamos diariamente, o despertar da solidariedade e a oportunidade de reforçar a consciência das verdades humanas que fazem a qualidade de vida: amor, amizade, comunhão e solidariedade. Na atual crise sanitária e humanitária, nós identificamos o quanto esse cenário da Covid-19 afetou as nossas relações. E a própria condição humana já é de incerteza, mas mesmo assim, nós buscamos a todo custo proteger as nossas finanças, proteger a saúde, proteger a família. Então, para debater o tema Como aprender a viver em tempos de incerteza, nós convidamos de Brisbane, na Austrália, a conselheira clínica Gláucia Hadi Barbosa. Gláucia é graduada em psicologia no Brasil, é especialista em psicanálise, dinâmica de grupo e psicodrama. É mestra em gerência de recursos humanos e em psicologia do aconselhamento pela Universidade de Queensland, na Austrália, país em que atua como conselheira clínica e psicoterapeuta. Sua atuação é marcada pela dedicação e competência do apoio psicológico no processo de migração na Austrália. Gláucia lidera um grupo de apoio de mulheres imigrantes e ministra palestra, fazendo workshops. Da zona da Mata Mineira, a professora Ana Rita de Carvalho Negre, graduada em psicologia, com mestrado em psicologia social e doutoramento em psicossociologia de comunidades e ecologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana Rita é membro da Cátedra do Oprimido do Instituto Paulo Freire, com pesquisa nos temas cidadania, educação, psicologia, ecologia social e grupos. É uma destacada educadora com vasta experiência na formação e supervisão de equipes multi e interdisciplinares na educação e saúde em instituições privadas e públicas. Do leste mineiro, a professora Alessandra Dias Baião Gomes, graduada em Direito e Psicologia. Alessandra é mestra em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É pós-graduada em Direito Público, Docência do Ensino Superior e Psicologia Clínica, formação sistêmica em casal e família, formação em constelações familiares no atendimento individual. Professora de Direito Civil da Faculdade Docton, é reconhecida com mérito acadêmico e excelência em pesquisa. É interessante, né, a gente observar que o medo, ele na verdade é uma emoção de proteção. Ele na verdade ele não é, né, a sua natureza, ela desde, né, se você olhar o desenvolvimento da humanidade, quando o homem, né, teve medo de algo que pudesse lhe faltar, ou de algo que pudesse ameaçar a sua integridade, ele reagia de forma a buscar segurança. Então, se você observar, por exemplo, no desenvolvimento, né, da humanidade, se ele tinha medo de que faltasse a água, ele começou a observar, né, ele começou a criar os reservatórios, ele começou a criar possibilidades, né, de proteção e de manutenção da própria espécie, né? Se você observar, por exemplo, a criança, nós vamos ensiná-la muita coisa, né, a partir dessa emoção do medo. Se você se colocar, né, sei lá, chegar a mão numa chapa quente, você vai se queimar. Então, quer dizer, vai causar alguma dor, algum sofrimento. Então, a reação é de proteção. Então, o medo, na sua, né,
base, como emoção básica, o medo ele é uma reação de proteção, mas ele pode se tornar também uma reação né, não saudável. E quando que a gente percebe isso? Quando ele começa a trazer uma instabilidade, né, em que a pessoa vive constantemente com a sensação de que algo vai lhe ser tirado, ou que algo, né, vai ser tomado, ele está muito ligado às perdas, né? Então, quer dizer, é um medo de algo que você não sabe o que é, e que causa ansiedade, né? Causa sensação de desequilíbrio. Então, a intensidade das reações ao medo é que vai realmente poder, a gente vai poder dizer que é um medo, né, não saudável, um medo doentio, a gente pode dizer assim, né? Então, na verdade, o medo é uma condição natural da vida, né? É uma emoção que faz com que você, né, possa se colocar no mundo, porque ele vai te trazer segurança também. Mas se ele passa a ser uma condição, né, que norteia as suas reações e te impede de viver o seu momento, o seu aqui e agora, né, então aí ele já passa a ser preocupante. Ele desestabiliza a pessoa, né? Então, e normalmente ele vai estar relacionado a algo desconhecido, algo que eu, né, não posso explicar, que eu não posso ver, né? Então, a intensidade da reação, e aí nós vamos ter, né, várias definições, né, para as reações de medo. Acho que talvez a Gláucia ou a Alessandra possam falar mais um pouco. E durante, né, o nosso papo instigante, nós vamos falar também a respeito, né, dessa reação do medo, que é o que coloca o homem em risco, não é? Exatamente. Posso completar? Sim. Não sei se existe uma ordem para isso, né? Não. Então, professor Américo, quando fazia a apresentação curricular, né, desde que o avanço do vírus, né, veio para uma questão mais mundial, enfim, e a gente foi observando ao longo desse tempo um processo de adoecimento coletivo, né? Então, desde que isso tudo aconteceu, eu tenho me dedicado a estudar um pouco o trauma coletivo, né? E aí estou em formação em terapia EMDR, que trabalha com os conjuntos da neurociência, né? Como fundamentação para um reprocessamento do lugar do trauma, né? E aí, quando a gente conversa sobre medo e as emoções primárias dentro da neurociência, a pegada é toda direcionada ao que a professora Ana Rita coloca, né? Só que a gente vai trazer uma justificativa, né, uma explicação dentro do processo neuronal, né? Então, estou ali pensando nas estruturas do cérebro e dizendo onde que essas emoções elas são processadas. Então, eu olho ali, né, para o sistema límbico e posso pensar que cada pessoa que vive a experiência do medo, ela vai viver de uma forma diferente. E o medo, ele é uma emoção protetiva. Na verdade, ele tira a gente da maioria dos riscos, né? Nos coloca em estado de alerta, né? E a ideia, então, é entender que se esse medo me causa uma perturbação leve, ele está me colocando no sentido protetivo. Mas se de repente esse medo começa a me atingir de uma forma a me colocar sempre no pensamento negativo, sempre no pensamento repetitivo, e se aquela perturbação começa a ocupar a maior parte do meu dia, eu entenderia então que isso é uma escala que vai chamando a atenção para aqueles sinais de alerta. Se a gente conversa com uma pessoa e eu poderia perguntar para ela, olha, numa escala de 0 a 10, né, onde 0 é isso não me causa nenhuma perturbação, e 10 é isso me causa bastante perturbação ou muita perturbação, quando a resposta do sujeito é
isso me causa uma perturbação grau 5, mais ou menos, eu estou no sinal de alerta interessante para essa pessoa, porque ela pode entrar em lugares que é difícil sair deles sozinho. Então, quando é que o medo ele é saudável? É quando ele permeia a minha vida de uma forma a me manter funcional, a me manter protegida, reflexiva, né? Quando que ele está deixando de ser um lugar de funcionalidade? É quando ele permeia os meus pensamentos de uma forma repetitiva, ele faz com que eu tenha comportamentos exagerados, e eu posso pensar em limpeza, hoje em dia, né, em autoproteção, enfim, né, ele vai me deixando fora do meu compasso, né, do meu eixo central. Eu acho que dessa maneira o sistema límbico ficaria bem sobrecarregado, né? Estou pensando lá no meu cérebro super funcionando dentro dessa perspectiva, e aí fica mesmo mais complicado para a pessoa dormir, comer, enfim, né? Funcionar de uma forma natural. Bem, eu gostaria de continuar na mesma linha, né, doutora, ainda falando um pouquinho dessa parte da neuroscience. Eu tenho até uma figura aqui, não sei se vocês conseguem ver, que é a do cérebro, né? Para quem não sabe o que é o sistema límbico, é essa parte central aqui do nosso cérebro, que é chamado de emotional brain, né? É o cérebro emocional, a parte onde a gente lida com as emoções. Então, todo o nosso cérebro, ele é organizado para nos proteger. E toda mudança externa, que é percebida pelos nossos órgãos dos sentidos, os olhos, os ouvidos, o que a gente vê, o que a gente toca, toda mudança externa é percebida como um perigo. Então, o nosso cérebro é organizado dessa forma para nos proteger. E quando a gente vivencia um momento de perigo que é temporário, né, essa é a função do nosso cérebro, do sistema límbico, de nos proteger naquele momento. Quando ele é temporário, o medo é positivo porque ele está nos protegendo. O problema do medo é quando ele não é temporário, quando ele se prolonga muito, né? Quando você fica com medo, com ansiedade por um período prolongado de tempo. Quando é que o que isso acontece, né? Vamos supor, o processo de imigração, né? Que é a parte que eu vou falar um pouquinho. É um processo prolongado. Você demora os 2 primeiros anos são de muito estresse. Então, é um período prolongado. O que acontece? Você está absorvendo toda a experiência externa como perigosa, porque tudo é diferente, né? Tudo é diferente. Então, a reação no cérebro de medo é você observa os sinais externos, esses sinais são mandados para o sistema límbico, para a amígdala e o tálamos, a amígdala faz um scan, é perigo ou não? Aí ela pergunta para o hipocampo, que é o que consolida a memória, e ele vai dizer, tem memória de perigo aí? Né? Já aconteceu no passado? Tem, sim. Então, um sinal é enviado do prefrontal córtex para as glândulas adrenais e o líver, o fígado, começarem a produzir os hormônios de estresse, o cortisol e a adrenalina, que são os hormônios que vão nos deixar alerta para que a gente possa enfrentar. Né? E aí, aquelas 3 reações básicas, fight, flight or freeze. Né? Ou a gente corre, ou a gente enfrenta, ou a gente fica paralisado na situação. Então, assim, você enfrentou... Isso tudo acontece num momento muito rápido. Se enfrentou aquela situação, o período acabou, todo o seu organismo volta ao normal. O que acontece num período prolongado de tempo? Essa análise que é feita entre a parte pensante, né, essa análise que é feita se é perigo ou não, ela deixa de acontecer. E esse processo fica automático. Então, qualquer coisinha que acontece, a pessoa ela está no estado de alerta permanente. Então, ela continua constantemente produzindo esses hormônios de estresse, que vão fazer mal ao organismo, e ela não vai mais identificar o que é realmente um perigo, né, que está ameaçando a integridade física e emocional dela, e que ela tem realmente que tomar uma atitude urgente com relação àquilo, o que é uma situação pequena que ela pode lidar de uma forma mais tranquila.
Então, isso leva as pessoas a desenvolverem sintomas, né, de falta de concentração, porque nesse processo, cada vez que a gente passa por isso, aquele sangue que fica circulando no cérebro, do lado direito para o esquerdo, irrigando as sinapses e fazendo a comunicação em o nosso corpo, com todos os nossos sistemas, ter uma boa comunicação boa, o que acontece? Esse sangue vai para o sistema límbico, porque é o sistema que está precisando, né, de defender a nossa sobrevivência. Então, a comunicação entre os sistemas do nosso corpo, ela vai reduzir, primeiro, impacto no sistema imunológico, né, o sistema imunológico vai funcionar bem menos, bem baixo, essa parte pensante, shutdown, né, ela funciona num nível muito baixo, então a gente não consegue memorizar, a gente não consegue se lembrar das coisas, a gente tem essa dificuldade de se concentrar e aprender coisas, a gente tem aquela irritabilidade, a dificuldade de relaxar, né, uma sensação de depressão, sensações físicas, né, como dor de cabeça, palpitação, as pernas trêmulas, enfim, tem uma série de sintomas físicos que vêm com relação a isso. E por um tempo prolongado, isso é como uma máquina que funciona sem parar e sem sofrer uma revisão, né? Então, uma hora a gente começa a ter sintomas de doenças físicas, emocionais. Então, essa é a questão do perigo, do medo, por um período prolongado de tempo, aí ele não é saudável. Cuidar-se, eu entendo que é um propósito de reforçar esse nosso compromisso de saber cuidar dos familiares, dos amigos, dos colegas que estimamos, como também saber cuidar de si, que é um verdadeiro exercício para o autoconhecimento. Mas eu aproveito a deixa para fazer um bate-volta com vocês. De cada uma eu gostaria de ouvir. Em tempos de incerteza, o que te acalma? O que te fortalece? O que te inspira? O que me acalma hoje é a meditação e a yoga. Eu internalizei isso para a minha vida já há alguns anos e eu percebo como isso muda a minha sintonia, né? A minha energia e a forma como eu posso seguir com o meu dia. Então, eu tiro 10 minutos para meditação e mais meia hora, talvez, para o processo da yoga, que eu continuo ainda na sintonia da meditação e isso me acalma muito, né? O que me fortalece é a busca pela espiritualidade. E é um pouco da pegada da meditação que me coloca nesse meu centramento e me faz, então, poder ter uma melhor percepção de mim. E aí eu acabo construindo uma melhor percepção do outro. Acho que é uma busca pela empatia, um lugar diferente, assim, né? E o que me inspira hoje é ler, é estudar. Eu gosto muito da leitura despretensiosa, que me instiga um pouco, não só na leitura técnica. Então, ela me coloca num lugar um pouco assim, seguro, de refúgio, e de entender que a arte e a cultura costumam me levar para um outro plano, né? E isso me inspira a me manter um pouco nessa minha realidade, nessa realidade da busca da adaptação. Mas isso é a característica construída ao longo dos anos. Perfeito. E aí? Ana Rita, Gláucia, que te acalma, que te fortalece e inspira. Bom, o que me acalma, né? Eu acho que é dar continuidade e elaborar novos projetos de vida. Isso quer dizer em todos os sentidos, não só projetos, né, profissionais, mas projetos pessoais, estar com as pessoas, né, que eu amo. Então, assim, isso tem me tirado a tranquilidade quando eu não posso encontrar com as minhas netinhas, com os meus filhos que estão longe, mas ficou uma amostra, né? Em casa eu estou com uma filha, com o Sérgio, meu marido. Então, assim, a conversação,
essa história, sentar à mesa e bater um papo, falar né, das questões do dia a dia, né, daquilo que estamos recebendo, sendo bombardeado, né, escutar o que cada um. Então, nós temos sempre esse papo a três. As lives, né, que é aquilo que eu faço com as minhas netinhas, uma tem 1 ano e a outra tem 4 anos, mas já sabem, né, fico olhando para a televisão esperando a vovó e vovô, acham que eles não são reais, né? Estão lá na tela, né? Como a Pepa, como a, a Patrulha Canina, mas nós estamos ali também. Então, esse distanciamento, essa forma de aproximar, me acalma, né? Que me inspira, eu aí vou trazer, né, uma fala do mestre, que é do Edgar Morin. Ele fala que nós vivemos sempre em polaridades, né? E que a vida, na verdade, ela é ao mesmo tempo prosa e poesia, né? Ela é prosa quando nós fazemos aquilo que nós somos obrigados a fazer. São aquelas coisas necessárias para o dia a dia, né? Como o Américo falou, né? As questões da casa, as questões do cuidado pessoal, as questões, né, dos compromissos, né, os compromissos com o trabalho, os compromissos, né, que já tínhamos antes. Então, isso é algo, né, que faz parte da nossa prosa, do nosso cotidiano. E a poesia, mas a poesia, né, não é o que está lá já descrito, não, né? É a poesia da vida, é o amor, é a fraternidade, é a partilha, né? É trazer para o nosso dia a dia o encantamento. Então, esse encantamento que nos torna especiais. Eu me sinto especial para o outro e o outro é especial para mim, né? Então, esse fio, né, que conduz a nossa vida. E que a gente também não faz isso de uma hora para outra, né? Isso é algo que tem que ser cultivado, né? Cultivar a poesia, trazer para a vida, né, a beleza de todo dia você, né, ter um sol que te aquece, ou uma chuva, né, que umedece a terra, que dá nova força, a relação, né, com os bichos, com aqueles que podem estar à nossa volta, a relação, não uma natureza contemplativa, mas inserir-se nessa natureza. Então, isso é algo, né, que me inspira. É a calma, inspira e Fortalece. fortalece. Que me fortalece. Eu acho que é ligado a tudo isso, né? É a minha espiritualidade. Né? Que em tempos de incerteza, e isso é interessante a gente, né, observar, o homem sempre buscou algo em que ele pudesse, né, ter algo que o fortalecesse. Não é adaptar-se a um novo, não. É algo em que ele vai perceber que ali é um lugar de ancoragem, né? Um lugar onde ele pode se entregar. Né? Essa entrega, eu acredito que ela vem através da espiritualidade, né? Através, né, da busca, da meditação, a partir daquilo que eu, né, meditei, que eu vi, que eu vivenciei, que eu experienciei, né, que eu fiz a introspecção e que eu posso levar à frente. Então, acho que é algo que é sempre integrado, né? Não é uma coisa separada da outra. Que é isso que a gente, né, está conversando aqui. Quer dizer, quando nós fragmentamos tudo, nós perdemos a noção do todo. O todo, ele vai nos dar essa compreensão, vai nos ajudar a nos inserir nesse novo contexto, né? Mas não como coadjuvantes, né? Mas como sujeitos dessa relação, dessa situação, daquilo que estamos vivendo agora.
Então, acho que a gente pode resumir assim, né? Prosa e verso, né? Prosa e poesia. É isso que faz a nossa vida, faz com que a gente seja, né, encantados e procurando encantar aqueles que estão à nossa volta. Acho que é isso. Certo. Bom, para mim, o que me acalma é, primeiro, a ideia de que eu sou um ser perfeitamente imperfeito. Então, é não me cobrar demais diante das circunstâncias e saber que tudo é experiência. E eu estou o tempo inteiro aprendendo. Se der certo, ótimo. Se não der, também deu, porque foi uma experiência diferente. E meu contato com as pessoas que eu amo, né? Começar pelo meu marido, que a gente, aqui nós moramos só eu, meu marido e meu filho, a família mais próxima que eu tenho. Contato com as pessoas que eu amo e eu tenho sempre mantido contato com a minha irmã, que mora na Itália, meu cunhado, eu tenho amigos que são espalhados aí pelo mundo, que a gente se fala constantemente aí no Brasil, minha família. Esse contato, né, que me dá esse suporte. E o contato com a natureza. Eu e meu marido, a gente sempre, nos finais de semana, vai a algum lugar bonito para fazer uma caminhada, e às vezes no Rio, Brisbane aqui, ou então a gente tem um lago aqui no bairro que eu moro, que é onde eu gravei aquele vídeo sobre autoestima. É um lugar lindo, que tem muito, assim, tem patinhos, tem muito passarinho, então eu gosto de fazer minha meditação lá, ouvindo os passarinhos, e esse contato, a gente chega pertinho, a gente toca nos bichinhos ali, eles não têm medo da gente. Esse contato com a natureza, tem muitas árvores, é muito lindo, isso me preenche bastante. Bom, minha gente, o tema do programa de hoje foi como aprender a viver em tempos de incerteza. Com as nossas convidadas, nós aprendemos que não se pode separar a incerteza do viver, como denuncia e anuncia Edgar Morin. No novo tempo, continuaremos nos deparando com muitas incertezas. Vamos nos cuidar para que saibamos fazer escolhas positivas no mundo pós-Covid que se avizinha. Num próximo papo, nós vamos continuar essa prosa. Eu agradeço a participação da Gláucia Hadi, diretamente da cidade de Brisbane, na Austrália, e aí do Planeta Minas, Ana Rita Negri e Alessandra Baião. Este programa é endereçado a você que nos prestigia assistindo. E aí? Em tempos de incerteza, o que te acalma? O que te fortalece? O que te inspira? Até o próximo programa.